Voltando a Brasília para falar mais sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela participação em uma tentativa de golpe de Estado em 2022, foi o terceiro indiciamento após ele deixar o cargo, deixar a presidência da República. A repórter Marília Ribeiro traz mais informações. Marília, você. Oi, Thiago, é isso mesmo, né? Esse é o terceiro indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Além desse que foi apresentado pela Polícia Federal nesta quinta-feira, onde Jair Bolsonaro é acusado dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e também organização criminosa. Ele também ainda é apontado em outros dois inquéritos, que é o da fraude dos cartões de vacina e também da venda, né, daquelas joias que foram desviadas do acervo da Presidência da República. Se formos somar esses três indiciamentos de Jair Bolsonaro, ele deve pegar uma pena máxima de até 68 anos, Thiago. Mas vamos lá, né? Como é que funciona cada inquérito desse? No inquérito da tentativa de golpe de Estado, a pena ela pode chegar até 28 anos de prisão. Já a suposta fraude nos cartões de vacina, o ex-presidente ele foi indiciado por associação criminosa e inserção de dados falsos no sistema público. Nessa questão das vacinas, dos cartões de vacina, Jair Bolsonaro pode pegar uma prisão de até 15 anos e também fazer o pagamento de multa. Já no caso das joias, a pena ela pode chegar a 25 anos. Nesse caso, ele é acusado de lavagem de dinheiro, associação criminosa e peculato. É importante a gente dizer, né, que esses 68 anos, só para ressaltar, esses 68 anos é somando esses três indiciamentos, né? Da tentativa de golpe, da fraude nos cartões de vacina e também na questão da venda das joias sauditas. Thiago. Marília Ribeiro falando sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília. Bom trabalho para você. Vou chamar Cristiano Vilela e Dora Kramer, começando pelo lado jurídico, né, Vilela, dessa questão. É claro que essa é uma projeção, se efetivamente houver condenação em absolutamente tudo, quais são os cuidados que a gente deve ter para fazer esse tipo de projeção? Eu já vi até projeção, não é, Vilela, sobre possivelmente, se ele for condenado, aí ele não ficaria inelegível até 2030, seria mais tempo. De que forma a gente tem que avaliar isso, sabendo que as investigações estão em andamento? Vilela. Pois é, Thiago, nós temos que analisar, primeiro que você ter a condenação pelo limite máximo em 3 casos distintos e que não guardam relação direta entre si, é algo que não é previsível, né? Não é nem algo tão comum disso acontecer. Segundo, eventualmente, dependendo da demora que cada processo tiver, do trâmite que cada processo tiver, você pode ter, inclusive, um marco inicial para, por exemplo, a contabilização de uma eventual inelegibilidade por parte do presidente, o que pode fazer com que o período que ele passe fora da possibilidade de disputar cargos políticos possa ser maior ou menor. Terceiro ponto que é importante destacar é que existem outros elementos que podem ser atenuantes e que mesmo uma pena de grande monta, e a gente está bastante acostumado a isso no Brasil, não necessariamente quer dizer que o cumprimento seja o cumprimento total. O cumprimento, na grande maioria das vezes, vai ser um cumprimento proporcional por outros aspectos, aspecto de idade, aspecto de comportamento, outros atenuantes que eventualmente podem acontecer. Então, por debaixo dessa ponte tem muita água para rolar ainda, a gente não consegue nem prever se efetivamente haverá algum tipo de condenação efetiva em qualquer um dos 3 casos. Pois é, e os efeitos políticos, Dora? A gente sabe que a justiça acaba demorando, ou seja, tem todo um trâmite, como o Vilela explicou, mas politicamente, às vezes, a avaliação é mais imediata, né? Exatamente, é completamente, porque o que vale na política é reputação, né? Falando assim de um modo abrangente. E a do Bolsonaro, ela está sendo atingida mais e mais e a coisa está só começando. Do mesmo modo, como o Vilela diz, é muito difícil nos 3 casos se ter uma condenação máxima, mas também é bem difícil ter uma absolvição total em qualquer desses casos. Vale dizer que a lei da ficha limpa é a seguinte: se houver condenação, primeiro o condenado cumpre a pena e depois começa a contar
os 8 anos em que ele fica inelegível. O Congresso está querendo mudar isso, botar um prazo máximo de 12 anos. Então, eu acho que o projeto 2026 pode esquecer, tá certo? Então, 2030 está em risco. Quando esse projeto de 2026 sofre esse baque, o que acontece? Para aí chegar no que você me perguntou, efeito político. É claro que o campo dele da direita é diferente do campo da esquerda, que precisava prestar toda a solidariedade ao Lula, porque o Lula é o único guarda-chuva da esquerda. Na direita isso não acontece. A direita está construindo suas marquises desde já. Então, isso reforça essa situação dele, com possível agravamento, reforça esses nomes que estão por aí orbitando como possibilidades para 2026 e que o Bolsonaro vinha travando, dizendo que não, eu é que sou o candidato. Isso agora fica, essa tese ou essa ideia fica muito enfraquecida.